Gilson, recentemente o Senado criou uma CPI para apurar denúncias de irregularidades. Você já disse em um artigo que essa CPI que foi criada recentemente é uma tentativa de desestabilizar a empresa e o Estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua opinião. Denilson, antes de falar, acho que a questão do marco regulatório, preciso resgatar uma questão importante. O marco regulatório foi constituído num país onde se buscava privatizar todas as empresas estatais. E a Petrobras, naquele período, ela estava na ordem do dia para ser privatizada. O governo Fernando Henrique Cardoso criou, inclusive, uma empresa, a proposta de uma empresa que chamava Petrobrax, e vendeu 30% das ações na Bolsa de Nova York. Então havia, naquele período, a partir do marco regulatório, uma possibilidade concreta de privatização que foi revertida no atual governo. Então é preciso destacar esse processo. Quanto à questão da CPI, penso que é o principal debate político que nós vamos travar nesse próximo período. Primeiro, parte do Senado Federal. O Senado Federal, nos últimos 3 meses, é o ambiente de denúncias permanentes, não é? Denúncias de toda a natureza, desde 181 diretorias, terceirizações fraudulentas, desvios de dinheiro, problemas relacionados a contratações fraudulentas, enfim, a sociedade brasileira acompanhou no último período várias denúncias. No processo de denúncias, surge um deputado federal, um senador da República, o Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que é o mesmo que tentou, há um ano atrás, dizer que a Dilma Rousseff era responsável por entregar documentos do período do governo Fernando Henrique Cardoso para denunciar escândalos que poderiam ter cometido aquele governo. Isso criou, inclusive, uma crise institucional no Brasil. Então, esse senador foi responsável por aquela articulação. E agora retorna novamente o mesmo senador propondo uma CPI. Uma CPI em quais circunstâncias históricas? Uma CPI onde a Petrobras ela começa a explorar a camada do pré-sal, onde a Petrobras, há um ano atrás, se tornou autossuficiente produtora de petróleo no país. Enfim, há todo um processo em construção nesse atual governo, resgatando a importância estratégica dessa empresa, não para a empresa, mas para o país, para a nossa nação, e surgem no Senado Federal, que deveria estar discutindo as falcatruas e a situação que o Senado Federal da República vive hoje, e transforma uma questão que estava sendo apurada pela Polícia Federal, através da Operação Águas Profundas da Polícia Federal, que constatou problema na área contábil e na área da usina que está sendo construída em Recife, em Pernambuco. Então a própria Polícia Federal, do governo federal, está apurando possíveis desvios. E o Tribunal da União, o Tribunal de Contas da União, também está de cima. Então, na verdade, foi uma tentativa de criar um fato que está sendo verificado pelo governo, pela Polícia Federal, pelo TCU, e transforma um fato desse em uma disputa política. Leopoldino, você acha que essa CPI pode atrapalhar os investimentos da estatal no país? Certamente. Uma CPI dessa magnitude que eles estão querendo, nunca ouvi falar que se apura CPI para apurar a questão de empresa. A última que houve foi a dos Correios, não apurou nada, levou para o lado político e não acertou nada. Essa CPI é um fundo político, já visando a eleição de 2010, certamente a Petrobras, responsável por 12% do PIB, 60% do PAC, pode aprofundar a crise no nosso país, sim. Essas mesmas pessoas foram as que quebraram o monopólio da Petrobras, instituiu essa nova lei 9.478/97, foram eles que venderam as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares, que hoje essas mesmas ações, hoje o patrimônio da Petrobras em 2002 era em torno de 30 bilhões de dólares, hoje está em torno de 280 bilhões de dólares. Leopoldino Martins, eu agradeço a participação aqui no nosso programa. Gilson Reis, eu agradeço a sua participação também aqui no nosso programa, a gentileza da entrevista. Denilson, acho que 3 questões devem ser colocadas de forma sintética. Primeiro, nós não somos favoráveis a qualquer corrupção. Todas elas têm que ser apuradas e penso que será apurada a questão da Petrobras. Segundo,
é preciso discutir a Petrobras numa perspectiva histórica. O Brasil terá um futuro grandioso se conseguirmos colocar essa empresa para funcionar a serviço do país. E terceiro, é preciso utilizar parte desse patrimônio que é do país para desenvolver políticas sociais, educação, saúde, moradia, etc. Então, nós estamos numa fase importante da história e não podemos permitir que setores da direita no nosso país façam com que esse processo seja interrompido. É preciso discutir a possibilidade de essa CPI tomar um outro rumo que não seja de criar as dificuldades históricas para o nosso país. Ok. Confira agora as notícias da Agenda e do Simpla em Movimento. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe nesta terça-feira, 9 de junho, o filme Na Natureza Selvagem. Belo Horizonte sediou em maio eventos que debateram o papel da imprensa no Brasil. O Simprominas participou das discussões e defendeu a democratização da mídia. Eu penso que o Brasil só poderá chegar a efetivamente concretizar um processo democrático de profundidade se nós tocarmos na discussão em torno da mídia, o papel da mídia e a democratização dessa mídia. Entre os que defendem a diversidade de opiniões, há um consenso de que a internet pode mudar a cara do jornalismo. A internet faz parte de uma mudança muito grande que está acontecendo, porque a internet ela democratiza pela sua própria natureza a possibilidade de mais vozes serem ouvidas, né? Então, nesse sentido, ela é um avanço no sentido da liberdade de expressão, da diversidade de informação, da pluralidade na opinião pública. Mas, segundo especialistas, essa democratização pode ficar só no papel. Caso seja aprovado no Congresso Nacional um substitutivo de um projeto de lei defendido pelo senador Eduardo Azeredo e que trata da criminalização de práticas na internet. Esse lobby quer criminalizar atividades absolutamente corriqueiras, como a fabricação de um CD caseiro para sua filha. É uma proposta que subordina todos os direitos à privacidade, à liberdade de expressão, ao compartilhamento de arquivos na rede, à ideia de uma segurança, uma ideia de um controle absurdo da internet. Sob a desculpa de combater a pedofilia e combater as fraudes bancárias, ele criminaliza basicamente todas as atividades que nós realizamos cotidianamente na internet. A base da internet é a circulação e a produção livre de conhecimento. E esse projeto é uma ameaça muito séria a esse tipo de atividade que nós realizamos todos os dias. Confira agora a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais sobre temas importantes para toda a sociedade. As Nações Unidas instituíram, em 1971, 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Embora seja um dia de homenagens aos recursos naturais ainda disponíveis no planeta, muito pouco pode ser comemorado nessa data. São incontáveis as formas de degradação da natureza, a maior parte delas ligadas à exploração predatória da terra, da água e do ar. A busca incessante pelo lucro, impulsionada pelo sistema de produção capitalista, criou uma sociedade de consumo altamente privatista e produtora de bens descartáveis. O resultado é o aquecimento global, a excessiva produção de lixo e grandes catástrofes naturais provocadas pela ação do homem. Mas nem tudo está perdido. A educação ambiental da sociedade urbana e rural pode ser a saída para evitar o caos. O Simprominas acredita que a união de esforços para a redução de consumo, a reciclagem e o uso sustentável dos recursos naturais pode ser o primeiro passo para se reconstruir um mundo melhor para gerações futuras. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje é só visitar o nosso site www.simprominas.org.br. Até o próximo programa!